Para finalizar então a análise dessa janela, da janela papel, nós vamos abrir aqui a região controle CRUD, controles CRUD, onde nós temos os métodos de persistência, né? Então no método do cancelar, quando o usuário ele clicar em cancelar, nós vamos aí limpar os itens da TreeView. No método do editar, é parecido com os métodos de uma janela de cadastro. Eu herdo do método do editar da janela Py e seto o foco em edit nome, aqui. Do excluir, eu chamo o método excluir lá do tPapel controller. Do inserir, eu herdo do inserir da janela Py e depois eu seto, se tudo der certo, eu seto em edit nome o foco. E o do salvar é onde estão aqui as minhas, o meu código mais diferente, né? Essa parte aqui é parecida com qualquer outra janela de cadastro, tá? Então eu começo herdando o método salvar da janela Py. Se tudo der certo, se o objeto VO não tiver sido instanciado, eu instancio ele. Daí eu vou setando as opções, né? Pego o que está em edit nome, jogo no nome do objeto VO. Pego o que está em descrição, jogo em descrição. Verifico se está em acesso completo, jogo em acesso completo. Se estiver inserindo, já insiro o papel. Se estiver editando, chamo o método altera passando o objeto VO. Só atualiza as funções caso o usuário não tenha acesso completo. Tá? Então, combo box acesso completo item index se for diferente de 0, né, porque o 0 é o sim, aí eu atualizo as funções. Se não, nem por aqui ele passa. Tá, ok? Ele só armazena essas informações aqui de cima. Mas se não for, né, se o cara não tem acesso completo, se é aquele papel 3, por exemplo, eu já instancio aqui a minha lista de papel função e vou varrer os dados da TreeView para saber quais foram os itens que foram alterados. Tá? Pego o nó, verifico se esse nó é de nível 2, que é a minha função em si. Pego um enumerator da minha lista de itens TreeView e navego aqui por esse enumerator. Tá? Finalmente eu pego o papel função do valor corrente do meu numerator aí, do meu enumerator, né? Aí eu faço aquele teste, olha, se papel função ponto node alterado, se realmente o nó foi alterado, aí sim eu adiciono esse cara na minha lista papel função. Tá? No final das contas, se a lista papel função tiver itens, né, se o contador dela for maior do que 0, eu chamo o método verifica atualiza papel função passando essa lista de papel função. Verifica atualiza papel função está dentro do papel função controller. O que é que ele faz? Ele recebe aqui a minha lista de papel função e ele vai lá no servidor, no lista papel função controller. Vamos lá no servidor, lista papel função controller. Ele só tem um método update e é exatamente esse que ele está chamando, olha, post. Ele chama o método update aqui, tá? E aí ele vai atualizar a minha lista de papel função, né? Ele vai adicionar itens nessa tabelinha aqui, ó, papel função. Depois disso, o que é que eu faço? Pronto, depois disso acaba o meu método aqui, né? Finalmente eu libero a lista papel função, libero a minha TreeView, libero todos os itens dela. E é isso. No grid para edits, né, que é bem parecido com o que acontece aí em outros formulários, eu carrego o objeto em objeto VO e carrego os dados do registro selecionado dentro das opções aqui da minha janela. Tá? E no final das contas eu chamo o monta TreeView função, né, passando o ID desse carinha aqui para montar o TreeView função. É por isso que lá no TreeView função, ao montar a TreeView função, esse ID, PID papel, é utilizado aqui, ó, tá? Por isso que eu consigo ir carregando aí a lista de papel função, né, porque tenho aqui o PID do papel que eu passei para a lista quando eu chamei ela, né?
Então, do contrário do que nós tínhamos falado, que viria para cá, para essa lista aqui, apenas 3 registros, na verdade virão 581 registros, né? Porque são todos os itens vinculados a esse papel. Se for, no caso, o papel 3, e nesse momento nós temos 581 itens para esse papel 3, essa minha lista item papel função, lista papel função, ela vai ter 581 itens, tá? A gente pode até fazer o teste agora. Cancelar, alterar, F8. Aí, lista papel função, tá aí, ó. Tá? 581 registros. Legal? Então é isso que acontece, né? Aqui no finalzinho do meu grid para edits. Muito bem, do salvar, esses métodos aqui de CRUD, né? Dos mais diferentes é o do salvar. Você vai colocar um breakpoint aqui e vai debugar também esse método, tá certo? Para você compreender quais são os controles que estão envolvidos aqui, né, e entender plenamente o que está acontecendo. Aqui essa primeira parte, se você assistiu outros módulos, não tem muito o que compreender. Agora essa parte aqui é legal que você debugue, né, para você entender plenamente o que é que está acontecendo aqui, tá? Lembrando aí como saber quais são os controles que estão envolvidos, né? Então nós temos aqui lista papel função, vamos ver onde é que tem um controle aqui. Aqui eu estou criando, vou dar um Ctrl F2 aqui. Aqui, por exemplo, olha. Depois que a gente carrega todos os dados na lista, nós chamamos o verifica atualiza papel função. Isso está no T papel função controller. Eu vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui em cima. Então já sei que eu estou nesse controle aqui, papel função controller, tá? E lá no servidor, qual é o controle que eu devo debugar? Esse aqui, ó. Lista papel função controller. Então você vai no servidor, procura pelo lista papel função controller, localiza o cara, né, o controller aí em questão. E qual é o método? Post. Se é o método post, aqui é o update. Tá? Nesse caso aqui ficou fácil porque eu tenho apenas um método dentro desse controller, né? Então basta colocar um breakpoint aqui, põe um breakpoint aqui também, né? No caso aqui você põe logo o breakpoint bem no começo, aqui já está, e aí você debuga, né, com calma, para você entender plenamente o que é que está acontecendo aí, tá? Vamos aos nossos to-dos aqui, dessa janela. Primeiro aqui, ó. Você observou que eu criei as funções aqui estaticamente, né? Botão inserir, botão alterar, botão excluir. Eu não fui atrás das funções que estão aqui em tela cadastro, através do form description, né? Até porque eu não estou usando RTTI para isso. Eu já peguei os formulários e joguei no arquivo res. Mas eu não posso fazer isso, né? Então o to-do é o seguinte: como é que eu faço para incluir as funções no arquivo res? Eu já estou incluindo os formulários. E as funções dos formulários? Como é que eu faço para incluir lá? Como eu sei que todos os formulários já herdam de tela cadastro, ou quase todos, então todos eles, basicamente, né, todos os formulários que herdarem de tela cadastro vão ter essas 3 funções. Isso aí já é uma dica, né, de como incluir todas as funções no arquivo res, tá? E como é que eu faço para incluir as funções habilitar formulário? Porque observe que estão aparecendo apenas as funções inserir, excluir e alterar. E a habilitar formulário, como é que eu vou fazer para incluir essas funções dentro do arquivo res? É o que eu quero saber nesses 2 to-dos aí. Vamos ver se tem mais algum. Um aqui, ó. Pegue a descrição do módulo lá de constantes. Como assim? Deixa eu ver, esse é o servidor que está sendo carregado. Deixa eu executar aqui a aplicação cliente. Tirar esse breakpoint daí. Entrar como administrador, controle de acessos. Parou aqui. Parou aqui de novo. Uns breakpoints lá no servidor, né? Agora sim. Vou consultar. Vou entrar aqui nesse usuário.
Olha só como é que está aparecendo aqui. Aparecendo módulo cadastros. Isso não pode aparecer assim para o nosso usuário, né? O que eu quero que apareça aqui é o que está dentro de constantes. Onde tiver módulo usuário, módulo cadastros, é para aparecer isso aqui, ó, cadastros. Tá? Onde tiver módulo compras, é para aparecer isso aqui, ó. Módulo compras, onde é que ele está? Gestão de compras. Legal? Então esse to-do está pedindo isso, para você pegar a descrição do módulo lá de constantes. Vamos ver se tem mais algum. Tem o último aqui. O que é que nós podemos fazer para não precisar sempre montar a Triview? Por exemplo, eu vim aqui nesse usuário, usuário 3, montei toda a Triview para ele. Daí eu cancelei, entrei de novo no usuário 3. Estou montando a Triview de novo. Como é que a gente pode fazer para deixar isso aí melhor, para melhorar esse código, para o usuário não perder tempo, para não consumir recursos da aplicação e tudo mais, né? Outra coisa, administrador, ele já tem acesso completo. Eu preciso montar a Triview para ele? Tá? Então, esse é um outro to-do que está meio que implícito, né? Mas esse está explícito, né? O que é que nós podemos fazer para não precisar sempre montar a Triview? Tá certo? Então vamos discutir esses to-dos aí no EAD para nós deixarmos essa janela, né? Já está quase pronta para produção, falta pouca coisa.